Zap, roda, vai. Manda. Olá, Caio. Olá, Braulio. Aqui é o Vitor, da Bélgica. Eu moro aqui com a minha esposa. A gente leu nos informativos aí no último dia 28, 29, se eu não me engano, uma notícia referente ao nascimento aqui na Bélgica do Estado cristão. Supostamente, alguns religiosos cristãos estariam formando um movimento em contrapartida ao que aconteceu agora em Paris e esses últimos acontecimentos. Eles ameaçam destruir mesquitas, matar e expulsar muçulmanos daqui. Eu não dei bola para esse assunto, Caio. Te confesso que eu achei que isso era um factoide, apesar de alguns jornais até reconhecidos aqui estarem divulgando isso. Deixei essa história de lado, mas nos últimos dias, sem querer, através de uma outra conversa, acabei, infelizmente, entrando numa discussão com um católico brasileiro, não europeu, um católico fervoroso e radical dentro da tradição católica. Fiquei muito impressionado com o que eu vi e recuei. Eu vi um ódio, um ódio obtuso, um ódio que passa por cima do ser humano, um ódio que realmente deseja o extermínio de todo aquele que não professa a mesma fé. Caio, eu recuei, perdi com prazer a discussão e fui para o teu site lá, li tudo o que podia ter lá sobre catolicismo, essa divergência entre cristãos católicos e protestantes. Nunca tinha tido esse embate, apesar de eu ter muitos irmãos católicos com os quais a gente faz coisas lindas juntos, que tem a ver com o reino de Deus. Foi a primeira vez que eu vi isso. E agora, juntando com essa notícia do Estado cristão, eu vejo que ele não é o único. E claro que dentro dos evangélicos há muitos assim. Caio, por favor, fala alguma coisa sobre isso. E por favor, ore por mim. O meu coração ficou marcado pelo que eu vi. E eu quero tirar isso de dentro do meu coração. Que Deus abençoe e continue abençoando cada vez mais a VMVTV, o teu ministério e todo mundo aí, tá bom? Um beijão aqui da Bélgica. Obrigado, Vitor. Vitor, Jesus disse, e odiarão uns aos outros. Foi uma das coisas que ele bastantemente repetiu nos sermões escatológicos de Mateus, Marcos e Lucas. Nos 3 sinóticos ele repete, e odiarão uns aos outros, e matarão uns aos outros. Se você lê os contextos, fica bem claro que as ambiências são religiosas. Não são os chamados pagãos hostis, por exemplo, tomando como base o tempo no qual Jesus falou o que falou, foi no primeiro século. Quando você lê os textos ali de Mateus, Marcos e Lucas, você não sente que esse matarão uns aos outros e entregarão uns aos outros tem a ver com nada vindo de fora do Estado ou do Império Romano contra eles. É nítido o fato de que a ambiência está circunscrita ao embate religioso. O embate religioso que leva às vias de fato e nas vias de fato leva à letalidade, leva à morte. É para matar. É ódio para matar. Então, já houve desde sempre, não é? Desde sempre. É que você está acostumado com o Evangelho e a tua alma ficou educada no Evangelho. Mas olhe para trás, para a história do cristianismo. Quando foi diferente? Nunca. O cristianismo, desde que foi instituído há 1700 anos como uma religião oficial, ele sempre matou. Matou o diferente, matou o antagonista,
matou aquele acerca de quem se desconfiava, matou o feio, matou o velho, matou o esquisito, matou, sempre matou. Sempre teve a ver com o diabo e não com Deus. Sempre teve a ver com a morte, não com a vida. Morte, 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 morte. A vida sem nenhum significado. É só ler. Não tem nada novo acontecendo. Os protagonistas é que deram uma renovada e os equipamentos bélicos é que mudaram. Mas os ódios são antigos e não são novos na religião. O que é novo na religião hoje é um protagonista como o Papa Francisco, que é um homem de paz, que é um homem amigo dos humanos, é um humano entre humanos, sentindo e pensando a vida com humanidade. Isso é uma coisa bem diferente. Alguns outros antes dele, especialmente de João 23 para cá, tiveram atitudes humanamente boas. Antes disso, a maior parte dos papas comprometiam qualquer que fosse o significado de evangelho com as suas ações. Esse, agora, no entanto, de todos os que eu observei de quando nasci para cá, é disparado o mais humano, o mais aberto, o mais ousado de todos. Essa é uma raridade, mas isso não tem nada a ver com a Igreja Católica. A Igreja Católica acaba sendo forjada pelas ordens. As ordens às quais os crentes católicos estão submissos, ou quem é o ministrador deles, vem de que ordem, tem que teologia, tem que atitude. Enfim, cada paróquia acaba sendo sentenciada também pela atitude do seu pároco. E eu imagino que na Bélgica, nesses dias, aquilo que sempre foi recorrente na história toda do cristianismo esteja tendo a sua recorrência nos níveis atuais. Imagine só o tempo das cruzadas, com 200 anos, 190 anos de pau, de briga, de ódio, de cristãos indo para a chamada Terra Santa e muçulmanos lutando na Terra Santa, aquele campo de batalha em nome de Deus, 200 anos de diabo gargalhando, meu Deus. Porque Satanás não se divide contra Satanás. Ambos os grupos estavam cumprindo um objetivo satânico. Satanás não estava dividido, ele veio para matar, roubar e destruir. Quanto mais vocês se matem, mais seja feita a minha vontade. Tá tudo bem para mim. Tá tudo bem. São 200 anos só disso. De lá para cá, foi mais do mesmo, com pequenos fluxos e refluxos, com períodos de mais calma e depois outras reintensificações. Nesses dias, nós vamos ver isso crescer muito mais ainda entre os muçulmanos radicais. E radical é todo aquele que leu o Alcorão de carreirinha e o obedece, não tem como não ficar radical. Só se fizer uma leitura seletiva do Alcorão, porque se lê de carreirinha e crê de carreirinha, vai ficar radical. Quanto mais sinceros eles forem para com o texto do Alcorão, mais radicais eles se tornarão. De modo que eu vejo esse fenômeno aumentar. E do lado de cá, eu vejo o espírito da religiosidade cristã, europeia, misturado com espírito de redskins, misturado com espíritos de subgrupos e tribos reativas. Todas essas tribos vão se unir em nome da bandeira religiosa contra o Islã. Quem não for pelo Islã, participando de uma tribo hostil, vai levantar uma bandeira cruzada ocidental para ir contra o Islã. São os novos cruzados que você está assistindo, que tenderão a crescer. Aqui mesmo no Papo de Graça já escreveu um cara, no início deste ano, eu creio, dizendo que estava se preparando para se alistar num desses... Estava querendo ir pro Estado Islâmico. Para combater os caras como um bom cristão. E um bom cristão ia fazer um estágiozinho na Bélgica, depois ia para a Turquia, depois
para a Síria. Aqui no Brasil, um crente pentecostal escreveu aqui para nós. Então, posso permitir isso. E as radicalizações estão crescendo aqui também. Por exemplo, eu tenho recebido regularmente informes do interior do estado do Rio de Janeiro, nos arredores da cidade do Rio de Janeiro, onde continua a haver invasão de centros, de terreiros de macumba, de centros de candomblé, por evangélicos que chegam descendo o cacete, a lenha, chutando, batendo. Tem maluco aí treinando jiu-jitsu para invadir esse terreiro de macumba e descer o cacete nas pessoas. Porque o espírito da religião é um espírito belicoso. Você ouve um cara desses pregando na televisão, o único que não é belicoso é o pãozinho de queijo. Ele não é belicoso. O R.R. Soares é maneirinho. Eu não concordo com um monte de coisas que ele fala, mas ele não é belicoso. O resto... Você não sente que alguém ouve o R.R. Soares e sai dali querendo arrebentar. Mas ouça o Silas. Meu Deus do céu. Você quer botar o capacete, pegar a espada e dizer onde é que a gente vai assaltar hoje, seu Silas? Isso. Quem é que a gente mata hoje? Jean Willis, onde é que ele mora? Que eu quero ir lá liquidar aquele cara. O espírito é esse. Entre aí, não precisa ir longe, entre na minha página no Facebook. O nome da página é Fanpage, é uma página de gente que gosta de ti. São seus Só deveria ir lá gente que gosta de ti. Mas o pessoal belicoso vai lá. Não, eles não deixam de ir, de bater o dia inteiro, é tudo batendo em nome de Jesus. Se pudessem, eles são covardes. Não, se te encontrarem ali, dizem, pastor, reverendo, é tudo frouxo. Mas se eles pudessem, se eles tivessem um dispositivo para toda vez que escreve ali te dar uma alfinetada e você sentir, eles não iam parar de fazer isso o dia inteiro. Porque são maus. É o povo da mentira. Infelizmente, na religião, no curso da minha vida, eu encontrei as melhores pessoas que eu jamais encontrei na Terra. E encontrei os piores seres humanos que eu jamais encontrei fora da religião em qualquer outro lugar. Esses dois extremos eu encontro na religião. Infelizmente, o extremo de gente boa está diminuindo a cada dia. Você conhece muita gente boa que não é religiosa? Sim, só conheço, né? O cara que é religioso, em geral, não é um cara bom. Porque um cara bom não precisa de religião para provar nada, né? É verdade. Quando um cara precisa de religião para provar qualquer coisa, é porque ele não é um cara exatamente bom. O homem bom tem na sua bondade a religação proposta de Deus para com todos os homens. E ele já está em paz. Ele é religioso pela relacionalidade generosa, bondosa, misericordiosa, como disse Tiago, irmão de Jesus. Se alguém quer ser religioso, ame o próximo, cuide do próximo, socorra o fraco, porque essa é a única religião possível, é a misericórdia pelo outro, porque Deus decidiu ser amado no outro. Então, claro, encontro gente boa na religião, infelizmente cada vez menos, porque quando o cara entra na religião, a tendência é ele se tornar parte do povo da mentira. Porque ele é ensinado a mentir, a enganar, a tapear, tudo que eu leio aqui todo dia. Sim, no Evangelho de Carreirinha. É aquilo ali. Então, se entrar, se ficar devoto daquilo, vai se corromper. Se tornar soldado daquilo, vai aprender a odiar. A militância será de uma pseudo-fé hostil contra o diferente. Não há como o indivíduo entregar-se à religião e não corromper-se como alma humana. Quando se entrega à religião, os que são os grandes seres humanos dentro da religião são os que não se entregaram à religião. Tem uma série agora passando aí no History sobre o Francisco. Sim. Misturando vida antiga com contemporânea. Você vê o tempo todo que ele foi um cara marginal do processo. O tempo todo marginal do processo. Só não discutia, não batia a boca, mas tomava posição, não afastava-se das suas posições. Um marginal do processo. Ele não foi um cara que serviu ao sistema. Chegou lá por outras razões e até por uma circunstância inusitada. Chegou lá porque a Igreja Católica estava morrendo. Morrendo.
com João Paulo II, com Bento XVI morrendo, com as pedofilias, com tudo, estava em estado moribundo. Um cara que fosse o oposto de tudo aquilo era a única salvação. Agora, tem muita gente na Cúria que espera que ele não seja tão longevo. Que seja uma vida assim de 6 anos, 8, 10 anos. Deu uma melhorada, mudou a imagem da igreja rapidinho na terra. Ninguém nem lembra mais de bunda de criança, nem padre tarado, nada disso. Esqueceram da igreja americana, de Chicago, Boston, tudo isso. E aí ficou essa figura arquetípica que está sendo utilíssima a instituição. Enquanto isso, ele tenta cumprir um papel no mundo, entre humanos aqui e acolá, mas que deu uma restaurada na imagem pública da instituição, deu. Agora, isso aí é uma raridade. A maioria dos religiosos que se entregam devotadamente à religião ficam perversos. Porque a religião não te ensina a viver sem acepção de pessoas. Nela, o meu irmão é sempre o que concorda comigo. E o que discorda de mim é o outro, é o adversário. Ele não precisa fazer nada a mim, basta não ser como eu sou. Basta não frequentar o que eu frequento, basta não dizer amém para o que eu diga. Não crer no que eu creio. Não crer no que eu creio, ele é o inimigo. Ou é conquistado ou tem que ir para o inferno. Ora, gente que vive o tempo todo pensando no outro no inferno, por que não pode pensar no outro morto, assassinado? Quem ousa pensar o pior, que é jogar no inferno? Sim, cara. Por que não ousa matar quando está com raiva? Gente que tem coragem de botar no inferno tem um potencial assassino brutal. Eu conheço muito quem carrega espírito de assassino pela coragem que o cara tem de dizer: por mim esse ia para o inferno. Meu Deus do céu. E tem o tempo todo à nossa volta. É só o que a gente vê. Então, meu amigo Vitor, não estranhe, estava escrito, Jesus disse: eis que eu vos tenho predito. Leia de novo o sermão escatológico de Mateus, leia de novo Mateus 24, leia Marcos 13, 14, leia 12, 13, 14, leia Lucas, a gente daqui a pouco chega lá em Lucas 21, 22, leia. Eis que eu vos tenho predito, não vos escandalizeis, eu vos tenho dito para que creiais, para que saibais, para que não vos escandalizeis. Nós somos discípulos de Jesus, ele não tem nada a ver com religião, nem com cristianismo, nem com essa guerra. E essa é uma guerra de ódios carnais, políticos, de venetas, de estupidez, e quem está nisso é Satanás. Está todo mundo endemoninhado. O diabo entrou neles. Não é o que se diz de Judas? Quando o cara estende a mão para derramar sangue inocente, pega do bocado e come, seja qual seja o bocado, pega do bocado e come, sai para derramar sangue inocente, saiba, o que aconteceu com Judas acontece com qualquer um, do Estado Islâmico à Cúria Católica, ao Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana, a qualquer lugar. Levantou-se para ir derramar sangue inocente, comeu do bocado e foi, o diabo entrou nele. O diabo entrou nele. E o diabo tem entrado em milhões que estão se levantando para derramar sangue inocente. Basta ver esse ânimo e o diabo entra neles. Eu não estou assistindo só guerra de partidos humanos contra partidos humanos, blocos humanos, ou uma pseudo-guerra civilizatória. O que eu estou assistindo é um encontro de gente em cujas mentes o diabo entrou. A gente está vendo uma guerra com manifestações históricas, físicas, políticas, mas é uma guerra de principados, potestades e de demônios. É uma guerra, todavia, na qual não se vence
com violência nem com armas. É uma guerra que, se for vencida, o será pelo espírito da oração, da intercessão e da paz. E por uma soberania divina que está para além da ação de exércitos, se ela tiver que ser aplacada. Mas pode ser que ela não venha a ser aplacada. É que a gente não tem nem noção de história. A gente viveu numa época em que a Segunda Guerra Mundial durou 10 anos, entre conflitos iniciais e a culminância. Agora, essas civilizações são civilizações de guerras de 200 anos. São gerações e gerações que vão fazendo da próxima geração uma geração que já nasce para matar. Então pode ser que uma coisa atômica ou uma intervenção soberana pare isso, que a gente não saiba nem de onde venha. Um fenômeno. Um fenômeno. Mas tudo indica que não. Que vai piorar, que no máximo isso está sendo detido. Como Paulo diz, escrevendo aos Tessalonicenses: sabeis o que agora o detém. Essas forças de anticristo, de antivida, estão sendo barradas por um et. Paulo não designa ele ou ela, é indefinido esse ente, é um poder divino, é um isto. Saibais que isto barra, não diz o que é um poder invisível, uma soberania que tem coibido sempre os avanços finais. Mas vai chegar uma hora em que a porteira vai abrir. Que pode estourar. O que Jesus nos ensina é isso. Chega uma hora em que a porteira abre. Eu não sei se agora. Eu espero que estes dias agora sejam abreviados, que a gente tenha tempos de refrigério. Mas pode ser que eles só aumentem e continuem. A gente tem que estar preparado para qualquer que seja o desdobramento. É isso que Jesus diz. Quando ele fala a sua mensagem chamada Sermão Escatológico, ali em Mateus 24, nos outros textos que eu já dei nos Evangelhos Sinóticos, o que ele está dizendo é: estejam preparados para toda e qualquer sorte de desdobramento. Não tenham medo e perseverem, porque é na vossa perseverança no Evangelho da paz que vós mantereis e ganhareis as vossas almas. É isso que você, meu querido Vitor, tem que viver, eu e todos nós. Vem IVTV, o canal é você.